A graça e a paz, tá ligado? Opa! A graça e a paz do Senhor, amados, que Deus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre, que Ele venha iluminar os nossos corações, porque a semente da palavra pode cair num terreno fértil ou pode cair num terreno não tão fértil, que essa noite e sempre você tenha a graça e o privilégio de ter um coração que seja um terreno fértil para o Senhor. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Eu vou concluir uma mensagem que eu trouxe há 2 domingos atrás, que eu trouxe pela manhã. Mateus capítulo 6, em que Jesus coloca a perspectiva dele, que é a perspectiva de Deus, que é a perspectiva celestial em relação a dinheiro. Eu resumi, falei bastante na primeira mensagem, hoje eu quero iniciar e depois concluir no que Jesus nos aponta para aquilo que é a verdadeira vida. Vou ler só apenas 3 versos e depois continuamos mais ao longo da pregação outros versos. Mateus 6, verso 19, queridos. Texto bem conhecido. Mateus 6,19: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém, queridos? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos que o nosso tesouro, onde está o nosso coração, isso seja dirigido pelo Senhor. Que seja o Senhor a nos conduzir a viver a verdadeira vida, conforme o Senhor planejou para vivermos. Abençoa, Pai, que nós sejamos muito ricos, mas aos Teus olhos. Que o Senhor venha conduzir a cada um aqui a crescer na Tua presença, no Teu Espírito, e fala conosco nessa noite, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Na mensagem anterior, queridos, vou recapitular só os pontos finais. Nós estudamos Lucas 16, que até fala um pouco do que Jesus fala aqui em Mateus 6 também. E lá em Lucas 16, Jesus faz um contraponto no final dessa mensagem que ele fala sobre como ele, que é Deus, entende o uso verdadeiro, o uso genuíno, o uso correto do dinheiro, que não é um uso idolátrico, né? E ele compara a mente da pessoa normal com a mente da pessoa que entendeu o Evangelho. Compara a mente do mundo com a mente segundo Deus, como Deus quer formar em nós. A mente do mundo era expressa justamente pelos fariseus, que por mais religiosos que fossem, tinham uma mente equivocada. Lá em Lucas 16, verso 14, diz que os fariseus que amavam o dinheiro, ouvindo a pregação inteira de Jesus, hoje a gente ouve e respeita, porque a gente sabe quem ele ressuscitou dos mortos, ele é Deus, etc. Agora imagine se a gente não tivesse isso, fosse só um texto, olha, de um pastor, será que a gente também não teria a mesma reação dos fariseus, que diz que os fariseus, ao ouvirem tudo que Jesus disse, zombavam de Jesus. Então a gente tem que ter um cuidado, queridos, ao analisarmos isso, a gente não cair no mesmo erro. Porque às vezes o que a gente está zombando, a gente pode estar zombando do que Jesus não apenas pregou, é muito importante frisar isso, não apenas zombando ou desprezando ou ignorando aquilo que Jesus pregou, mas principalmente o que Jesus viveu. Porque o que ele pregava é o que ele vivia. O estilo de vida, o jeito dele tratar tudo era o que ele pregava, e o que ele pregava era o que ele vivia, o que ele vivia era o que ele pregava. Então, a gente precisa aprender com Jesus, não é meramente as mensagens e decorar os versos, é aprender com Jesus a viver. Aprender com Jesus a viver.
Aí sim a gente vai ter o que Jesus disse. Eu vim para quê? Para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas como é que nós vamos ter vida e vida em abundância? Ele falou, primeiro eu vim, para que vocês tenham isso. Ele veio e fez o quê? O que ele fez na terra? Ele viveu. Então ele veio e viveu. Porque ele deixou para a gente, em carne e osso, a palavra encarnada. Ele encarnou, ele mostrou para a gente como se vive. Então eu vim para que tenham vida em abundância. Eu vim, vivi e pronto, mostrei para vocês como se vive a vida da forma mais plena possível. Mas tudo aquilo que Jesus fazia, ele era zombado pelos fariseus. No Evangelho de Lucas fala em diversas passagens, e eles zombavam de Jesus, e eles zombavam de Jesus, e eles zombavam de Jesus. No capítulo 16, eles tratam de como Jesus tratava o dinheiro, e fala, eles, por amarem o dinheiro, zombavam de Jesus. E Jesus foi explícito aqui em Mateus 6, em Lucas também. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Por quê? Porque o próprio Jesus dá o vaticínio. Ele diz, se essa for a razão da sua vida, se esse for o seu alicerce, aquilo que te traz alegria, aquilo que te motiva, aquilo que é a razão do seu viver, mas às vezes a gente não tem coragem de falar isso, mas Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Quando Jesus fala isso, o que ele está querendo nos colocar, queridos? É como se ele perguntasse para ele, qual que é o seu sonho? Aí está o seu coração. O que você chama de riqueza? Aí está o teu coração. Porque se a gente perguntar aqui, no momento de culto, pergunta, qual que é o seu tesouro? Todo mundo vai dizer, é Deus, né? É Jesus. Por quê? Porque está no momento de culto. Agora, se estiver lá fora, e às vezes até com uma família, ou pessoas que nem são cristãos, e perguntar do nada para você, qual que é o seu sonho? Qual que é a razão do seu viver? Qual que é a sua riqueza? Aí talvez a pessoa mude, né? Porque aí sim vai estar saindo, brotando o que é genuíno, que realmente ela acredita, o que ela crê, a fé dela. Tu vê como isso é sério, como isso a gente não percebe. Qual que é a verdadeira fé sua? Quando fora do ambiente de culto, fora desse ambiente que a gente tem as respostas prontas, as palavras certas a ser, a respostinha, né, já decorada, fora desse ambiente, por uma pessoa a esmo, uma pessoa pergunta, qual que é o seu tesouro? Qual que é a sua riqueza? Aí Jesus diz, dá o vaticínio, aí está o teu coração. E aí Jesus diz, não ponha a sua confiança nisso, não seja isso a razão do seu viver, porque Jesus disse, os ladrões vão vir e vão roubar. Nem que seja para você aprender que isso não é a verdadeira vida. Você não vive, não é para você viver em função disso. Você tem que buscar, tem que se empenhar, tem que trabalhar, tudo isso, etc. Mas essa não pode ser a razão da sua alegria, nem aquilo que te move como ser humano, que desperta os seus interesses, as suas alegrias. Não pode ser isso, porque senão, Jesus diz, talvez ele falou, não adianta você repreender, não, está amarrado na minha casa, o ladrão nunca vai vir. Bom, se você vai estar repreendendo o que Jesus disse, você vai estar repreendendo Mateus 6, verso 19, boa sorte na sua repreensão. Em nome de Jesus eu repreendo o que Jesus disse. Boa sorte nisso, não faz o menor sentido. Então Jesus disse, olha, vocês estão no mundo mal, vocês vão ter aflições. Vocês estão no mundo mal, os ladrões vão roubar. Vocês estão no mundo mal, a ferrugem vai vir. Vocês estão no mundo mal, a traça vai vir. Cada uma dessas coisas, Jesus foi citando, é um monte de coisa, não é só o ladrão, é a traça, é a ferrugem, é a aflição, pode acontecer 1000 coisas na sua vida. E se essa for, se o seu alicerce for isso, é um alicerce frágil, que Jesus está dizendo, isso é um alicerce frágil e vai promover muito mais sofrimento se você tiver esse alicerce na sua vida e você pode desabar. Qual que é o verdadeiro alicerce? Obviamente é viver como Jesus viveu. Eu vim, vivi e deixei para vocês o molde aqui a vida, como deve ser vivida. Está aqui. Viva assim e você vai ser pleno e vai ter um alicerce genuíno e verdadeiro.
E por isso que, como eu falei na última mensagem, existem, não é 1, 2, nem 100, nem 1000, são milhões de pessoas que se desviaram da igreja porque prometeram para elas: o ladrão não vai roubar, não vai arrombar, nem pegar suas coisas. E aconteceu. Ladrão significando 1000 coisas. Um desemprego, uma perseguição no trabalho, 1000 coisas podem ocorrer. Mas prometeram para ela, e elas se decepcionam com essa mensagem, que Jesus não ensinou isso, em hipótese nenhuma. Pelo contrário, ele ainda avisou: olha, eu estou avisando, vai acontecer. Vai acontecer. Depois você vai, luta, se levanta, Deus ajuda, Deus abençoa, mas pode acontecer com qualquer um de nós. Pode acontecer. Então Jesus, olha, sorry, vai acontecer. Neste mundo tereis aflições. Então não existe nenhum ser humano na face da terra que tenha autoridade, muito menos da parte de Deus, para dizer: neste mundo não tereis aflições. Neste mundo o ladrão não vai roubar, nem a traça corroer, nem a ferrugem. Me desculpe, nenhum ser humano tem o poder de desdizer o que Deus disse, e que é a verdade óbvia que a gente vê todos os dias e querem nos cegar. Desculpe, Deus mostra a realidade. A realidade é assim. Mas qual que é a mente divina, então? Se essa é a mente que tem um alicerce frágil, e Jesus diz: olha, não é assim. A mente divina aponta em outra direção. E lá em Lucas 16 nós lemos Jesus dizendo: aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Olha o que Jesus diz: aquilo que tem muito valor aos olhos dos homens é detestável aos olhos de Deus. Então essa mente, essa mentalidade que coloca o dinheiro no centro de tudo é detestável aos olhos de Deus. E é por isso que eu trago esse tipo de mensagem de tempos em tempos, porque a cultura evangélica muitas vezes ensina isso, e a gravidade disso é que o próprio Deus disse, o próprio Jesus disse: isso é detestável aos olhos de Deus. Então, muito que está sendo pregado às vezes em púlpito é pregado aquilo que Jesus disse não é para fazer. E Jesus diz: não acumule. Não é esse o foco da vida de uma pessoa verdadeiramente espiritual. Não é o foco. A pessoa pode enriquecer, pode prosperar, pode fazer tudo isso. Não, mas não pode ser o foco. O que Jesus diz que é em primeiro lugar? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, as demais coisas podem ser acrescentadas. E segundo, o que você pode botar? Pode botar a família, pode botar o trabalho. O problema é a ordem das coisas. O problema não é enriquecer, o problema é a ordem. E as pessoas colocam em primeiro lugar enriquecer, Deus em segundo. E Deus, usando Deus para chegar aqui. E isso é problemático. Jesus diz: isso é detestável aos olhos de Deus. Então Jesus diz: não é para colocar nisso o seu coração. Eu queria convidar os irmãos, só para vocês verem quanto isso é sério aos olhos de Deus, até trazer um outro verso aqui que eu coloquei mais para frente. Deixa eu achar aqui que eu já até me perdi. Perdi mesmo qual verso estava. Bom, eu chego lá. Então, é isso. Agora, o que a igreja deveria pregar? Se está pregando essa mensagem, muitas vezes, de acumular, o que Jesus disse que não é o foco, o que deveria ser acumulado? É o que nós lemos: acumulem para vocês tesouros nos céus. Porque isso que você acumular, isso sim Jesus diz: olha, tudo que você acumular na terra, você pode perder. Você pode ser roubado aqui, ali. Inclusive você está sendo roubado agora, né? Porque os polícias estão aí trabalhando. Então, é o tempo todo. Agora, uma coisa que nada nem ninguém pode roubar é aquilo que você acumula nos céus. Aquilo que você acumula dentro de você, aquilo que você cresce em Deus. E aí Jesus diz: esse é o foco. Acumulem para vocês tesouros dos céus. E aí a gente vê o contraponto. O que a igreja não é o chamado da igreja pregar? Não acumulem para vocês tesouros na terra. E qual é o chamado da igreja? Qual é a missão da igreja? O que a igreja deve pregar? Aquilo que Jesus mandou acumular. Acumulem para vocês tesouros nos céus.
E esse tem sido a minha ênfase, a minha busca, pregar o que Jesus mandou pregar, ensinar o que Jesus mandou acumular. E isso, queridos, muitas vezes, parece que a pessoa, poxa, parece que eu não estou vendo nada. Sim, porque não é palpável, não é visível. O dinheiro, coisas, bens, você vê. Agora, o que você acumula nos céus não é visível. Então, você tem que entender isso. O que Deus está provocando no seu coração, o que Ele está te ensinando da palavra, aquilo que você está crescendo no Evangelho, isso você está acumulando dentro de você, acumulando no reino de Deus aquilo que Jesus mandou acumular. Então, essa é a verdade e é isso que Jesus nos chamou para ensinar. Agora, abra comigo, queridos, em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Achei o verso aqui, queridos, então vamos para esse. Efésios 5. Só para vocês entenderem a gravidade disso, queridos. Efésios, capítulo 5. E como o Evangelho luta para remover do nosso coração essa visão, que é a visão natural, é a visão carnal, e quer implantar em nós uma nova mentalidade que chama de mente de Cristo. Efésios 5. Olha a gravidade, eu acho que isso aqui é um dos versos mais fortes em todas as escrituras sobre esse tema, e por isso a maioria corre disso, né? Olha só, entre vocês, Efésios 5:3, entre vocês não deve haver sequer, olha só, nem sequer menção de quê? Vamos lá, tem algumas coisas. Imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Olha só. Então ele está falando, em outras traduções também, entre vocês nem mesmo se nomeie, nem haja menção, nem sequer se mencione. Aí ele fala imoralidade sexual, impureza e cobiça. Então olha como isso é grave. Ele está falando, nem ouse mencionar isso. Na igreja do Senhor Jesus, nem mencione isso. Não é para você nem, deixa eu fazer só uma menção. Não faça essa menção. Não mencione. E veja que como isso é grave, porque não é que as pessoas mencionam. É o lema, é o título, é o tema, é o ministério inteiro de igrejas inteiras. Então você vê a gravidade disso. E como Deus está se corroendo ao ver um horror desse, aquilo que ele falou. Nem faça menção. Será que eu posso sussurrar? Não fala, não. De cobiça. E cobiça hoje não é que fazem menção, se ensina isso. E se ensina isso em nome de Deus. Então isso é uma coisa assim, como o Jesus falou, o que para os homens é valoroso, tem valor, para Deus é detestável. Então isso é muito sério, queridos. Mas por que eles insistem tanto para as pessoas correrem? Corram atrás, ganhem dinheiro, enriqueçam, etc, etc, etc. Por quê, queridos? Porque se os membros da igreja enriquecem, quem automaticamente vai enriquecer? Automaticamente. O líder, né? Que recebe a oferta, que recebe o dízimo. Se a pessoa dobrou o salário, se todo mundo da igreja dobrar o salário, quem vai dobrar o salário também? Automaticamente. Então ele põe as pessoas para trabalhar para ele. Trabalhem, conquistem, você está aí para vencer, etc., para ele ganhar. Mas porque ele ganha automaticamente. Agora veja só, queridos, para entender como isso é óbvio no Evangelho, as pessoas, não sei como conseguiram cegar as pessoas para isso. Quem no Evangelho tinha uma vida, sei lá, pobre, conheceu Jesus aí em carne e osso e depois disso ficou rica? Aconteceu isso com quantos? E aí, dando testemunho, olha, eu conheci Jesus, está lá no Evangelho de Mateus ou de Lucas, pode procurar. Eu conheci Jesus, aí depois da minha vida, olha, agora eu tinha um barco, agora eu tenho 2, eu tinha uma mula, agora eu tenho 2. Está escrito isso em algum lugar, queridos? Em nenhum lugar.
Zero. E quase todos os testemunhos. Eu me converti na época que os testemunhos era só, gente, eu tinha uma vida toda torta, eu era uma pessoa assim, conheci Jesus, Ele transformou meu coração derreteu, eu que era uma pessoa grosseira, rude, má, perversa, fofoqueira, e que um monte de coisa, Jesus me transformou, não estou 100%, mas eu já mudei tanto, queridos. Aí você via aquela transformação na pessoa, parecia que assim, era realmente aquela transformação da água no vinho, você via outro ser, realmente você via nascer de novo, um outro indivíduo, não, você parece que aquela pessoa que você conheceu, não tem mais nada a ver, você olhava para outra, meu Deus, é a mesma pessoa, parece um outro ente, porque acontecia antigamente aquilo que Jesus falava, tem que nascer de novo, nasce uma pessoa nova. Agora hoje não, a pessoa mantém a mesma mentalidade, o coração dela, o tesouro dela é o mesmo, o coração é o mesmo, os sonhos é o mesmo, não mudou nada, só agora eu oro para Jesus me dar aquilo que eu sempre queria, não mudou nada. E como isso precisa voltar ao Evangelho? Um Evangelho que pregue Jesus, que pregue o que Jesus... De novo, Jesus, encontrei Jesus, minha vida financeira melhorou 1000 vezes. Você não vê isso, você vê pessoas sendo transformadas. Tiago e João, que eram chamados filhos do trovão. Imagine o tipo de atitude e explosão que eles eram, pessoas talvez irascíveis, violentas, que falavam para Jesus, o Pedro, que sacava da espada, o Tiago e João, Senhor, você quer que a gente ore para que desça fogo do céu e queima esse povo tudo queime, vamos fazer churrasco de gente aqui. E João depois, aquela pessoa virou outra completamente diferente. Você vê o Evangelho de João, as cartas de João, chamado de apóstolo do amor. Aquele que queria queimar pessoas vivas, não pessoas, uma cidade inteira, ele queria ver carbonizando. Eu quero ver aquele povo queimando, eu quero ver ele sofrendo, eu quero ver todo mundo morrendo, é sangue. De repente aquilo virou o apóstolo do amor. Isso é Evangelho. É isso que acontecia com as pessoas. A mulher adúltera, Jesus vinha, restaurou a mulher que ia ser apedrejada, resgatou a mulher. Agora fala, minha filha, os teus pecados estão perdoados. Agora vá, não peques mais. Ganhou 1 centavo de Jesus, nada. Agora, aquela mulher se tornou um outro ente. Ela nasceu de novo a partir dali e viveu uma outra vida. Todos que passaram por Jesus ganharam nasceram de novo, virou outra coisa. Porque conheceram Jesus, conheceram a vida como Deus colocou para ser vivida. E Jesus não falava de dinheiro, falava coisa nenhuma disso. Pelo contrário, quando ele fala alguma coisa, é para falar, não é para acumular isso, é outra coisa que vocês precisam acumular. Como é que está o seu coração? Quando ele fala assim, onde está o teu tesouro? É como você pergunta, cadê o seu coração? Como está seu coração? Quando Jesus chegasse para você, filhinho, como é que está o seu coração? Onde você está colocando o seu coração? Qual que é a alegria da sua vida? Vamos mudar isso? Vamos transformar isso? E todo mundo que conhecia Jesus ganhava uma nova visão, uma nova perspectiva e passava a viver outra vida. Não manter a mesma vida, com os mesmos interesses, os mesmos sonhos. Quero mais dinheiro, quero isso, e agora é Deus que vai me abençoar, mas é a mesma coisa. Não, a pessoa era transformada. Mesmo. Agora, vamos aqui para 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo 6, um texto aqui que largamente fala sobre esse tema. Eu não vou me deter tanto sobre isso, porque eu quero falar sobre o que Jesus traz para nós, né? Aquilo que nem mesmo se nomeia entre nós. Eu não quero gastar tanto tempo, mas eu quero ler esse texto, porque ele é tão enfático como tudo que nós temos lido até agora. 1 Timóteo 6, verso 5. Está no meio de uma frase, mas é porque eu quero pegar do meio para frente. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 5. 1 Timóteo 6 é um texto central para falar de dinheiro à luz do Evangelho, tá, querido? Sempre quando tiver isso, 1 Timóteo 6. Pode marcar na sua Bíblia.
1 Timóteo 6,5, e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Olha só o que ele fala: os quais pensam que a piedade, ou seja, que servir a Deus é fonte de lucro, né? Eu vou virar pastor porque é uma fonte de lucro, eu vou orar a Deus, eu vou servir a Deus porque é fonte de lucro. Tem gente que trata assim, Deus só como um instrumento para ganhar mais dinheiro, né? De fato, a piedade com contentamento, gratidão, né, que nós tivemos a semana de gratidão, a piedade com contentamento, com gratidão, é grande fonte de lucro. E aí ele tira, que lucro? O dinheiro? Não. Aprendam que é o verdadeiro lucro, verdadeira riqueza. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, olha só, imagine o pastor hoje em dia pregando isso aqui. O pastor Paulo pregava. Olha o verso 8. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Ou seja, o que ele está falando? Se você já tem comida, tem uma certa comodidade, um certo conforto, você não tem direito de murmurar. Louve a Deus, mantenha a gratidão, com isso esteja satisfeito, com isso louve, nada de murmuração. E ele continua, e os que querem ficar ricos, né, como é pregado em muitos lugares, os que querem ficar ricos, olha o que está sendo ensinado, caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, olha o tanto de coisa, que leva os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Por que será que há milhões de desviados? Aqui, ó, explicou. Os que querem isso e os que ensinam isso e propagam isso, que nós já lemos, que nem sequer deve fazer menção, nem sequer se nomeia entre vós. Por quê? Porque leva os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem isso, colocar isso em primeiro lugar, desviaram-se da fé. E olha que interessante o termo que ele usa. Eles se auto-atormentaram com muitos sofrimentos. Eles se atormentaram. É impressionante, como eu disse. São eles que se atormentaram, sem necessidade, não precisavam eles se matarem por isso, se destruírem correndo atrás disso. Você vê, não interessa a quantidade imensa de alertas, em todos esses versos, Jesus dizendo, não acumule. Em outro verso, não se nomeie entre vós. E dizendo, não corra atrás disso, porque isso leva à destruição. Ele pegou a palavra mais destrutiva possível, mais pesada, mais forte, uma quantidade imensa de alertas, e parece que as pessoas ignoram isso. Mas, olha só, ele continua. Você, porém, quem é um homem de Deus e mulher de Deus, a pessoa verdadeiramente espiritual, que tem como alvo acumular tesouros nos céus e não na terra, você, porém, homem de Deus, fuja. De novo, é a mesma coisa, não se nomeie, não se faça menção, não acumule. Está vendo? É sempre, o evangelho é coerente, para você ver como as pessoas não conhecem o evangelho, porque todo lugar fala a mesma coisa. Fuja, não se nomeie, não acumule, todo lugar é a mesma coisa. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. E é para buscar o quê? De novo, o evangelho sempre é a mesma coisa. Acumule tesouro no céu, que é o quê? Mesma coisa. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então, o que se pregava na época de Paulo, na época de Pedro, na época de João, na época de Tiago? Pregava. Vamos enriquecer através de Deus? Não. Fuja disso. O que eles pregavam? Justiça, piedade, fé, amor, perseverança, mansidão. É isso que eles pregavam. Ah, meu Deus, mas não teve uma pregação assim porque eu tenho um problema financeiro. Tá, meu irmão, tá problema financeiro? Vai lá, trabalhe, corra atrás, faça cursos, estude, mas igreja não é para isso. É por isso que é difícil de entender isso. Se pudesse ensinar as pessoas a ficar ricas, meu irmão, ele daria um baita de um coach. E ele sabia ganhar dinheiro. Se ele quisesse, vamos aqui juntar, vamos aqui ensinar vocês como é que abre uma empresa, como é que cuida do caixa, das finanças, quais são os estudos que você tem que fazer, etc. Meu irmão,
os apóstolos estavam tudo bilionário. Se Jesus quisesse, fosse esse o alvo, estava tudo bilionário, os apóstolos. Mas não era esse o alvo. O que eles pregavam? Mansidão. Pregava o quê? Perseverança. Pregava o quê? Fé. Pregava o quê? Amor. Era isso, a missão da igreja era isso. E hoje parece que... é isso a missão da igreja? Meu Deus, não sabia. Você vê o nível da vergonha que a gente tem que ter diante de Deus. A igreja não saber que é essa missão. E pior, se o pastor começa a pregar só isso. Não, esse pastor só prega mansidão, só prega perseverança, só prega fé, só prega amor, só prega justiça, só prega piedade. É exatamente o que está escrito aqui, exatamente o que mandaram a gente pregar. Acumular tesouros nos céus. Mas se acumular só tesouros nos céus e na terra? Não foi o que Jesus disse? Buscai em primeiro... Não crê nisso, irmãos. Não crê. Tem esse verso decorado, mas não creem. O que ele disse? Busque isso em primeiro lugar. O quê? A pregação de mansidão? Mas não resolveu um problema. Como não resolveu? Se ele falou para você buscar isso, busque, invista em crescer em mansidão. Qual o meu alvo para 2020? Eu quero conquistar isso, 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 aquilo. Tá bom, meu irmão. Você não está buscando em primeiro lugar o que ele mandou buscar. Pode fazer isso, não tem problema. Só não chame isso de evangelho, tá? Por favor. Então o que eu tenho que buscar em primeiro lugar? Lê de novo, tá? Justiça, piedade, fé, amor, perseverança. Quer ver quantos versos tem essas listas? Praticamente todos, é só abrir qualquer um e ler. O que é para buscar em primeiro lugar para 2020? Vamos buscar... Não, mansidão. Vamos buscar mansidão em primeiro lugar? E minhas finanças, que eu estou com esse... Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Você crê ou não crê nisso? Se você crê, faça como quem crê. Busque em primeiro lugar isso. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho vivido isso desde que eu me converti. E minha vida foi só Deus acrescentando as demais coisas. Vindo. Sei nem de onde caía, nem como, nem quando. De repente estava lá. Por quê? Porque era esse sempre o meu alvo. Meu alvo para 2020 é conquistar tal coisa. Pode ser um dos, mas nunca em primeiro lugar. Lá embaixo. Qual que é o primeiro alvo? Eu falei, dei um testemunho hoje de manhã. Como eu me envergonhei da minha reação diante da minha esposa, de um problema que eu tive, a nossa rede foi invadida e tal, a Luana veio me questionar, poxa, você é de TI, não protegeu a casa e tal, eu acabei ficando exaltado e mirei. Então é um dos objetivos eu parar com essa palhaçada e não mirar, não tratar mal minha esposa quando eu for questionado assim. Tem que aprender a responder com mansidão, sempre. É um dos alvos meus. E se a pessoa coloca como um alvo dela isso, queridos, em primeiro lugar, você acha que Deus honra ou não honra uma pessoa dessa? Que busca, que entendeu o evangelho. Que listinha chata, piedade, perseverança, mansidão. Tudo bem, queridos, você está debochando do evangelho, boa sorte. Não é isso. E quem é que tem vida e abundância? Os milionários, bilionários estão lá tomando. Imagina a quantidade de remédio que eles estão tomando. Tem bilhões na conta. Amanhã vai passar o dia tomando quantos remédios? 20, 30, 40? Tem gente que toma 80 remédios para conseguir viver. Remédio para conseguir dormir, remédio para conseguir acordar, remédio para passar o dia, etc, etc. Não tem vida plena. Jesus tinha, porque ele ensinava. Se uma pessoa tem isso no coração dela, justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão, mas não tem 1 bilhão na conta, imagina a vida, a plenitude, a paz, a tranquilidade, a alegria, a graça. Como a gente estava ali de fora vendo a árvore ali, centenas de pássaros talvez, e só de você ver isso já alegra o coração imensamente. Então, essa riqueza, queridos, que é construída dentro de você, Deus quer fazer. As demais coisas vão ser acrescentadas. Já prometeu, vai ser acrescentada. Deixa para lá, põe isso de lado, põe um pouquinho no canto, por favor. Não deixa de ser um alvo, não deixa de ser um empenho seu, uma busca sua. Mas se você colocar em primeiro lugar, não, Deus é em primeiro lugar. Tá bom. Quanto que você se empenha em buscar o que Deus mandou você acumular?
é no mesmo nível que você se empenha para acumular o que ele não mandou acumular? Não, então não está em primeiro lugar Deus. E ele falou, onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Não adianta me enrolar, não adianta argumentar. Ah, não, mas eu tenho uma camiseta Jesus. Tudo bem, bonito. Mas o que você coloca em primeiro lugar? Para 2020, o que você está colocando em primeiro lugar? Vamos aí para o verso 17, ainda em 1 Timóteo 6. Pelo visto eu nem vou conseguir entrar numa outra parte, mas também Deus falou um monte de coisa aqui que eu nem tinha previsto, então vamos ter uma terceira parte. Não fácil não, é culpa dele aí. 1 Timóteo 6, 17, e ele continua, você vê, o capítulo 6 de 1 Timóteo é todo sobre isso, e ele fala então, ordene aos que são ricos, vende tudo, não é para ser rico, é para ser pobre. Não, não é isso, o Evangelho não tem esse tipo de tolice, né, irmãos? 1 Timóteo 6,17, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, primeiro. Olha só, de novo, o Evangelho sempre falando a mesma coisa, mas de novo, é o Evangelho, né? Nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Não é a mesma coisa que Jesus diz? Olha, os ladrões podem roubar e furtar, a traça e a ferrugem podem corroer, pode vir aflições, tudo a mesma coisa. O que a gente está falando é a mesma coisa disso aqui. Não ponham a sua esperança na incerteza, é algo incerto. Mas eu sirvo a Deus. Sim, e esse Deus que você serve diz que isso é incerto, tá bom? Você crê nesse Deus que você diz que serve? Então ele disse, isso é incerto. E diz que é incerto e disse, não ponha a sua esperança nisso. Não ponha a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em quem? Tá, mas se o meu objetivo, se o meu alicerce, o motivo da minha alegria não é as riquezas, qual que é então? Ele fala, porque isso é incerto, vai te trazer sofrimento. Então, mas em Deus. Põe a sua esperança, não na incerteza das riquezas, mas põe a sua esperança em Deus. Que, olha só, você só fica com Deus, mas vai ficar pobre, miserável, sem ter nada, tá? Não, isso não é Evangelho. Evangelho é incerto as riquezas? É. Por isso você põe o seu alicerce em Deus que de tudo, não só dinheiro, tudo, tá? Que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então Deus cuida de você. O ladrão pode arrombar, vem a ferrugem, vem as aflições, vem as tribulações, vem as tentações, a incerteza da riqueza, pode ter problema, mas Deus vai cuidar, Ele vai prover. Ele vai te sustentar, Ele vai vir trazer satisfação, mas primeiro você tem que fazer o que Ele falou para fazer. O quê? Buscar em primeiro lugar, buscar aquilo lá, aquela listinha, fé, mansidão, amor, etc. E Deus vai provendo, porque você colocou em primeiro lugar, e Ele provê. Ordene-lhes o quê? A todos nós, que pratiquem o bem, sejam ricos. Opa, aleluia, glória a Deus. Não, calma, deixa eu terminar. Sejam ricos em boas obras. Essa aqui é a verdadeira riqueza. Isso aqui é o quê? O que Jesus disse, acumular tesouros nos céus. Como é que você se torna rico nos céus? Como é que você acumula tesouros nos céus? Sejam ricos em boas obras. Esse é um objetivo seu para 2020? Fazer boas obras? Que boas obras? Elogiar a sua esposa, dar presentes para os familiares, estar mais tempo com seus filhos, cuidar melhor deles, ensinar o Evangelho para eles, ter mais tempo com as pessoas que você ama, um primo que mora na cidade ficou doente, você ir lá visitar, boas obras. Gerar, como Jesus disse, faça as suas boas obras diante dos homens, porque eles glorificarão o Pai que está nos céus. A Juliana deu testemunho hoje, fez uma boa obra, foi no casamento do primo, coisa assim, casamento homossexual, e ela foi, e as pessoas louvaram a Deus, porque ela fez essa boa obra, por mais que discorde da posição da pessoa, mas foi lá, fez a presença, conversou, foi amiga. Praticar boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, aí, de novo, você vê, o Evangelho o tempo todo falando a mesma coisa, em muitos lugares aí falando outra coisa. Você fica com qual? Eu não tenho a menor dúvida com quem que eu fico.
Dessa forma, olha só, a mesma coisa que Jesus disse: acumularão um tesouro para si mesmos. Olha só, lembra o contraste? A incerteza das riquezas, ó. Acumularão para si mesmos um tesouro, um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Lá em Lucas 16, Jesus também fala a verdadeira vida. Aqui também fala a verdadeira vida. Jesus está todo o evangelho repetindo a mesma coisa. A verdadeira. O que é a verdadeira vida? Ah, vou ficar rico, bilionário, não sei o quê, ser empreendedor, não sei o quê. Tudo bem, isso é outra coisa. Agora, a verdadeira vida é o quê? Aquilo lá, mansidão, fé, justiça, paz, amor, uma vida plena. Jesus não tinha um décimo do que o mais simples de nós tem, em termos de posses, riquezas, mas ele foi o ser que viveu vida abundante. Por quê? Se ele não tinha nem um décimo do que o mais pobre de nós tem, talvez Jesus tinha 1/1000 do que você tem. Se você somar as suas roupas, os seus sapatos, as suas posses, os seus itens da sua casa e comparar com a soma dos que Jesus tem, provavelmente Jesus tinha ali 20 itens. Se você somar tudo, o seu vai dar 200, 500 itens. Mas ele tinha uma vida muito mais abundante que a nossa. Por quê? Porque ele vivia amor, paz, mansidão, perseverança, justiça. Tudo isso traz uma paz enorme no coração, uma alegria enorme. Mas ensinaram a gente que a gente tem que ser triste. Se a gente não for mega milionário, se a gente for aquela pessoa bem sucedida, tirando foto com um governador, tirando isso, fazendo aquilo, cheio de holofotes, então você foi um fracassado. O que é louvável aos olhos dos homens é detestável aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, ele vai olhar só uma coisa: qual que é a riqueza desse coração? Estou vendo muita justiça, muita piedade, muita mansidão, muito amor, muita fé, muita justiça. Estou vendo? Essa pessoa está com a vida plena, a vida forte, uma vida que o Espírito Santo está podendo produzir tudo isso aí. O Espírito Santo veio para produzir isso. O Espírito Santo veio. O que está escrito? A mesma coisa. Veio para você acumular dinheiros e riquezas? Não. De novo, o Evangelho é sempre a mesma coisa. O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu contei a experiência de manhã, me convenceu do meu pecado. O Eduardo, mesma coisa, o Espírito Santo veio, convenceu do pecado dele. Só vindo e soprando a verdade, só vindo e soprando em nós a graça de Cristo, nos ensinando a sermos parecidos com Jesus. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. Que vida em abundância é essa? Viver cada vez mais parecido com Jesus. E viver parecido com Jesus é o quê? Ter dinheiro, ter essas coisas? Não, não é isso, não é isso. Ele não fez isso na vida das pessoas com quem ele viveu, ele não viveu isso. Para você ver como é outra coisa, o Evangelho é outra coisa. É a verdadeira vida. É, como Jesus disse, a verdadeira riqueza, onde a gente tem que colocar o nosso tesouro. E aí, se você crer e viver isso, as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas nem vai ser isso a sua alegria. A sua alegria vai ser essa verdadeira riqueza, essa verdadeira vida. Lhes apresento o Evangelho. É isso, queridos. Vamos ficar de pé? Que Deus possa dar a cada um de vocês, queridos, em 2020, essa verdadeira vida. E aí você vai poder ver aqui os grandes homens cristãos de todas as eras. Talvez um ou outro tenha tido alguma posse, mas a imensa maioria. Mas a vida que eles viviam, e eles eram testemunhas, as pessoas ao redor eram testemunhas, da graça que emanava deles, da alegria imensa que eles viviam. Como eu disse na Páscoa, não sei se é desse ano ou ano passado, uma repórter foi entrevistar um ermitão lá em cima das montanhas, ele vivia lá sozinho, orando na presença de Deus, clamando para Deus agir no mundo, para que o Evangelho alcançasse mais pessoas, vivia lá no topo. E perguntava para ele: o que você dá de conselho para as pessoas lá de baixo? Aí ele parou, pensou, falou:
Vivam uma maneira simples, vivam uma vida simples de maneira extraordinária. Vivam uma vida simples de maneira extraordinária. Jesus, a vida dele foi simples. Sem nenhum mega conforto, nem poder, nem riqueza, nem exércitos, nem nada. Vida simples. Mas uma vida extraordinária. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado porque o Senhor veio para trazer uma mensagem diferente do que todos os seres humanos sempre ensinaram ou buscaram. O Senhor veio para nos chamar para uma nova vida, uma vida diferente, viver em novidade de vida, sermos novas criaturas, viver essa verdadeira vida, essa verdadeira riqueza. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um aqui, Pai, para entender aquilo que o Senhor tanto disse, que o Evangelho tanto disse, os apóstolos tanto disseram, e sempre foi a mensagem que transformou corações de pedra em corações de carne, transformou a água em vinho, transformou pessoas carnais e materialistas em pessoas espiritualizadas, cheias de amor, pessoas totalmente transformadas, pessoas que vazavam bondade, pessoas que transbordavam de amor, pessoas que realmente mudaram o mundo. A gente só vai conseguir mudar o mundo, Senhor, quando esse Evangelho produzir essa obra que o Senhor quer produzir, que o Senhor enviou o Teu Espírito para produzir, que o Senhor deixou a palavra para produzir, que o Senhor morreu na cruz para produzir. Então produz isso em nós, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa realmente abrir as portas do nosso coração e nos fazer entender isso. E não apenas entender e amanhã ou semana que vem esquecer, mas isso é a nossa prática, ser o nosso viver, ser onde a gente coloca o nosso coração, seja os nossos alvos para 2020, no primeiro lugar da lista, não seja o que a gente vai conquistar, mas o primeiro lugar na lista seja o que a gente vai crescer. Os pedidos que são colocados aqui, tantos pedidos, todos legítimos, mas que em primeiro lugar seja aquilo que o Senhor pediu para ser em primeiro lugar. E como o Senhor nos ensinou a orar, Pai nosso que estais nos céus, em primeiro lugar, santificado seja o Teu nome. Ah, Senhor, que em 2020 o Teu nome seja santificado em nossas vidas. Quanto a gente carece de fazer isso. Que o Teu nome seja santificado. Que venha a nós esse reino aqui. Esse aqui, que sempre foi pregado e parece que está tão perdido, tão esquecido. Esse reino venha e venha dentro de nós. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, Senhor, a Tua vontade. Quer buscar o reino de Deus em primeiro lugar, seja feita essa vontade, assim na terra como nos céus. Que isso venha em primeiro lugar. E depois a gente pede para que o Senhor nos guarde do mal, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor nos dê o pão de cada dia. Mas em primeiro lugar, o reino. O primeiro lugar, o reino. O primeiro lugar, o reino. E o reino de Deus, como o Senhor diz, o reino de Deus não está aqui, não está ali. O reino de Deus é dentro. O reino de Deus é dentro. O reino de Deus é dentro em vós. Que esse reino, Senhor, possa ser agraciado por nós com essa atitude de querer crescer nessas verdades espirituais, que quando elas venham ser, Pai, trazidas aqui no Evangelho, na pregação da Tua Palavra, que a gente esteja sedento, como o Senhor disse, bem-aventurados os que têm sede e fome disso aqui. Disso aqui. E quando a gente for sedento por isso, isso vai honrar o Senhor. E você vai dizer, felizes vocês são, porque vocês entenderam. Felizes vocês são, bem-aventurados. E a esses que, Pai, vê que entendeu, colocou
colocou o alicerce não na incerteza das riquezas, mas em Deus, que Ele faz o quê? Ele provê ricamente para a nossa satisfação. Senhor Jesus, que o Senhor seja louvado e engrandecido em 2020, em nome de Jesus. Amém.